Boa noite, meus queridos. Deixa eu mudar essa tela aqui, vamos ver se fica melhor assim. Tem que apertar aqui, canalha. Aí, gente linda, que saudade de vocês, né? Olha, tivemos um intervalo grande do nosso estudo aí em função da nossa mudança de endereço aqui, né? Mas quem é vivo sempre aparece, né? Então, até alguns não vivos, né, aparecem também, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo As Curas de Jesus, né? E hoje eu já estou com a Nádia aqui, de especialista na atividade de hoje. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, boa noite. Saudade de todos, né, do nosso estudo, nossos encontros. Mas agora vamos que vamos, né? Que tenhamos um ótimo estudo hoje. Que assim seja, né? Se Deus quiser. Olha, tá chegando um povo aqui, a Wanda já tá dando o oizinho dela, o Altino também. Seja bem-vindo, Altino. E vamos iniciar então, né? Vamos trazer aqui, deixa eu agora mudar a telinha de novo aqui, vamos trazer a nossa querida Luciana. E vamos trazer já o Roberto Sais aqui, a turma da bancada aqui. Sejam muito bem-vindos, Luciana e Roberto. Obrigada, Carlos. Obrigada, Nádia. Oi, Roberto, tudo bem? Oi, tudo bem, Luciana? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nádia. Boa noite. Estávamos realmente sentindo falta do nosso estudo aí, esperava cada terça-feira, parecia que às 19h30 estava faltando algo. E pior que fica faltando mesmo, né? A gente entra naquele ritmo, né? De estar sempre junto na terça, mas quando a gente se dava conta, já era meia-noite. Era uma coisa impressionante, essa mudança quase moeu a gente. Mas, né, estamos bem improvisados aqui ainda, mas já estamos de novo a postos, né? Muito bom. Então, hoje a Luciana vai fazer a nossa prece inicial, eu vou mudar a telinha aqui, e é com você, Lu. Obrigada, Carlos. Então, vamos elevar, né, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, a espiritualidade benfeitora, responsável por nos amparar e auxiliar em nosso estudo na noite de hoje. E assim, com os pensamentos elevados e envolvidos de paz, de muita harmonia, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos todos juntos, unidos e fortalecidos no propósito para darmos continuidade ao estudo da obra As Curas de Jesus. E assim, pedimos a permissão da espiritualidade para darmos início às nossas atividades dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. E a atividade da noite hoje, gente, vai ser, na minha opinião, a cura mais espetacular que Jesus fez, né? Que é a cura do servo do centurião. Olha, gente, muito bacana. Então, hoje é o nosso quinto encontro, né? E vamos estudar o capítulo 4, então. E aqui, deixa eu dar um oizinho aqui para a Rosélia, para a Esther, para a Zilma, que acabaram de chegar também. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, gente, eu vou dando sequência aqui no nosso encontro de hoje, mas se vocês quiserem interromper, né, ficamos todos juntos aqui na tela, tá bom? Sim. Eu só tenho que modificar aqui para poder enxergar a minha conversa aqui, só um pouquinho, agora sim. Gente, então Joaquim Bueno Neto comenta nesse capítulo que alguns estudiosos do Evangelho acreditam que essa cura é a mesma do filho do oficial do rei. Olha que interessante, gente. Eu não conhecia essa cura com esse nome, né? Mas acontece que alguns estudiosos também acreditam que houve uma outra cura que foi essa do filho do oficial do rei. Eles entendem que são curas diferentes. Mas Joaquim Bueno Neto, como ele percebe aqui que a dinâmica é a mesma, então ele vai tratar apenas de uma só, que é a mais conhecida, então, que é a cura do servo do centurião, né? Então, vamos aos fatos dessa cura. Olha lá. Conta-nos Lucas, lá no capítulo 7, versículo 2, que Jesus havia retornado a Cafarnaum
quando foi interpelado por alguns judeus, rogando por sua presença na casa de um centurião romano, o qual solicitava ajuda para um de seus servos. E interessante aqui que a primeira coisa que nos chama a atenção é a proximidade desses judeus com um oficial romano, né? Porque a gente sabe que eles não se davam, né? Porque Roma impunha a sua condição a todos aqueles, praticamente eram povos escravizados por Roma, né? Então, eles não se gostavam. Porém, esses judeus gostavam desse centurião. E isso acontece em função do fato dos relatos de bondade. Então, os próprios judeus dizem assim, ele ajudou a construir a nossa sinagoga. Então, olha só, né, um soldado romano, um oficial romano, um militar romano, né, que também auxiliava aquele povo. Talvez ele nem professasse a mesma religião, mas ele ajudava as pessoas assim mesmo, né? Então, ele era benquisto entre aqueles que Roma escravizara em seu império. Contudo, Jesus não fazia distinção, né, gente, de raça e nem de classe social. E quando esses judeus pediram a Jesus que ajudassem aquele rapaz, Jesus dirigiu-se, então, à casa do oficial. Só que, quando o mestre amado se aproximou da casa, ele foi recebido pelo centurião e ele declamou a frase que todos nós conhecemos, gente. Lembra da frase que o centurião falou? Ele diz assim: Senhor, não sou digno de que entre sob meu teto, mas somente te expresses por palavras e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. E Jesus maravilhou-se, né, com essa forma, né, com essa fé, onde o centurião disse, né, que basta apenas uma palavra, né, olha que interessante. E Jesus também pronunciou uma frase muito marcante, né, nos estudos dos ensinamentos de Jesus, onde Jesus disse: nunca vi em Israel homem de tanta fé. Olha que bacana, né, gente? E, de fato, ao retornarem à casa do centurião, o servo estava curado. Uma cura à distância, né, meus queridos? Ó, deixa eu dar um oi aqui. A Nádia deu oizinho dela, está aqui do meu lado. A Elisa também. O Benedito deve estar ali pertinho. Nosso querido Magela. Sejam todos muito bem-vindos. Então, segue aqui, né? Neste episódio, Jesus operou uma cura à distância. Gente, talvez essa tenha sido a primeira cura à distância praticada pelo Mestre amado, né? Nós sabemos que Jesus praticou inúmeras curas, né? Algumas delas foram anotadas pelos evangelistas, né? Mas Jesus fez muitas curas, mas possivelmente essa então foi a primeira cura à distância, porque até então ele estava sempre perto, né, do paciente, né, e dessa vez ele estava longe. Gente, será que agora vamos fazer uma reflexão aqui, será que nós também somos capazes de efetuar tais curas? Olha, né, Jesus não disse que nós somos capazes de fazer tudo o que ele faz e ainda mais, e ir ainda além? Será que nós somos capazes de efetuar tais curas? E o Joaquim nos auxilia dizendo assim, deixa eu pegar aqui na leitura do livro: longe de termos o poder do Mestre, contudo, podemos beneficiar irmãos necessitados através de serviços de auxílio conhecidos como irradiação à distância. Olha que bacana. O pessoal do Dom Bosco agora deve estar se perguntando, né? Nós temos um grupo de irradiação na casa, nós fazemos irradiação no Evangelho Online nas sextas-feiras, né? Então deve estar pensando, puxa, mas será que isso é irradiação mesmo, né? Sempre surge aquela dúvida, né? E na sequência o autor então explica, olha só, gente, o que seria então essa irradiação. A tarefa é realizada em reuniões privativas. Então aqui a gente já começa a perceber que
a irradiação do ponto de vista conceitual, então, ela é feita presencialmente, né? Uma realização em reuniões privativas. Então, o grupo reúne-se presencialmente. Ele vai adiante dizendo assim: cooperadores treinados. Ah, olha só. Será que precisa ter treinamento, então, para fazer irradiação? Será que irradiação não é apenas uma prece? E aí a gente para pensar, né, gente? Se nós temos um grupo de prece, esse grupo pode ter pessoas de diversas denominações religiosas. Mas quando nós formamos um grupo de irradiações espíritas, é natural que todos sejam espíritas, né? É natural que todos tenham o treinamento necessário para que um ou outro não irradie, às vezes, os males que aconteceu a si mesmo naquele dia, né? Então é preciso um treinamento para que a pessoa tenha uma sintonia elevada. A gente não vai entrar no mérito da questão, né, gente? Mas são detalhezinhos que vale a pena a gente ir pensando sobre isso, né? Então, para fazer de um grupo de radiação, não basta, portanto, boa vontade. É preciso treinamento, boa formação doutrinária. E Joaquim traz mais um item: imbuídos de amor e boa vontade. Olha, o amor e a boa vontade fazem parte, né? Mas só isso não é suficiente. É preciso ter treinamento, né, e seguir certos critérios. Lembrando que o Joaquim Bueno Neto, ele é ligado a grupos mediúnicos, né? Portanto, ele está falando daquela irradiação que é feita no grupo mediúnico, que é diferente de uma irradiação feita no grupo de WhatsApp e assim por diante, né? Então, são detalhezinhos importantes para a gente ir entendendo. Então, tendo o grupo todos esses pré-requisitos, esses 3 aqui que Joaquim elenca, o mecanismo começa a funcionar da seguinte maneira, gente, olha só. Elevando os seus pensamentos e sentimentos a Deus, esse grupo, né, oferecem de si doação de fluidos salutares, que são ampliados pelos espíritos consoladores, que os sublimam e distribuem aos que se encontram necessitados. Né? Gente, achei muito bacana essa colocação do Joaquim, que nós estamos falando da cura do servo do centurião. E essa cura puxou um assunto super importante no movimento espírita, que são os grupos de irradiação, que são a procura das curas à distância, assim como Jesus fez, né, com esse servo. E o autor relata uma possível sequência de atendimento para que a gente possa ter um entendimento do que acontece, então, né, gente? Olha, ele diz assim: prioritariamente são atendidos os irmãos que buscam a casa. Isso aqui eu achei espetacular, gente, porque às vezes a gente vê naqueles grupos de radiação nomes de pessoas que a gente nunca viu, pessoas que nunca procuraram a casa, né? Lógico que alguns ali talvez são frequentadores da casa que elencam nomes de pessoas que precisam de ajuda. Mas olha que interessante como ele coloca, né? Porque ele tem essa visão da parte espiritual que muitos de nós não têm, e ele sabe, então, que prioritariamente são atendidos os irmãos que buscam a casa. Quem são esses irmãos que buscam a casa? São os que assistem a palestra, são os que vão ao atendimento fraterno, são aqueles irmãos que comparecem aos estudos, né? É importante que a gente ressalte que todos são atendidos, mas recebendo de acordo com a sua necessidade e seu merecimento, né? Então, às vezes a pessoa quer uma coisa, mas ela não pode ter aquilo naquele momento. Então, por exemplo, o cidadão está sofrendo de uma doença, assim como Jesus não curou algumas pessoas, né, que solicitaram a ele a sua misericórdia, né, e ele não curou. Então, não era o momento, né, daquela pessoa. Então, alguns também podem não estar no momento propício para a sua cura, né? Por isso que a gente fala que cada um recebe de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Isso não é castigo, é porque existe a misericórdia divina e a gente pode apelar para ela
né, para que a misericórdia divina talvez permita um alívio, né, daquela dor. Mas existe um fator importante. É preciso estarem sintonizados com o socorro. Gente, isso aqui a gente comenta muito a respeito quando a gente faz seminário de radiação, quando a gente comenta a respeito que não adianta apenas estar o nome em uma lista. É importante que essa pessoa, cujo nome está na lista, seja esclarecida de que naquele horário onde o grupo de radiações vai se reunir, ela precisa estar sintonizada com o socorro. Né? Então não é o Carlos que está falando, é o Joaquim Bueno Neto. Olha que interessante, quanta gente repete, né, as coisas, o Carlos também repete bastante. Né? Só que quando o Carlos fala, às vezes as pessoas acham que o Carlos é meio malucão, mas o Carlos está só repetindo também. Né? Então, no momento em que o grupo se reúne, os necessitados precisam estar em prece, ou fazendo uma atividade edificante, como, por exemplo, lendo um bom livro, ouvindo música de alto teor vibratório, né? Sem o que não haverá sintonia necessária para o alívio dos desequilíbrios. Então, a pessoa precisa estar, como se diz, né, frequentemente, receptiva. Então, ela larga o que ela está fazendo, de preferência, se coloque em oração no horário que aquele grupo se reúne, no caso do grupo do Dom Bosco, 20 horas, né, faz um Pai Nosso. Faz um Pai Nosso bem sentido, devagarzinho, né, pensando em cada palavra que está pronunciando, né, e assim a pessoa se torna, então, receptiva. Então, essa orientação precisa ser passada por aqueles que gostam de elencar, né, aquela quantidade exorbitante até de nomes nos grupos de radiação. Né? Então, é importante que cada um faça a sua parte para que o paciente seja, de fato, socorrido. É que, infelizmente, né, Carlos? Diga, Roberto. Infelizmente, ainda tem pessoas que vão ao centro espírita, né, casa espírita, pedir de auxílio, mas como se o espiritismo fosse resolver o problema dessas pessoas, como se ele tivesse obrigação de resolver os problemas dessas pessoas. E, na verdade, não é isso, né? A gente sabe que a nossa cura, na verdade, é uma autocura, né? É justamente isso que você está dizendo. A pessoa tendo conhecimento de que tal dia, tal horário vai ser feita uma irradiação, ela tem que se ligar, né, nessa sintonia. Saber que naquele horário, naquele dia, vai ser feita uma irradiação e que ela vai estar presente nessa radiação. Portanto, sintonizar-se com essa situação, né, de irradiação. Não simplesmente ir lá pedir e deixar, bom, agora a tarefa é deles. Não é assim que funciona. Terceirizando, né? Mas é verdade, né? O pessoal diz que muita gente joga para cima, né? Assim, olha, eu estou doente, joga para cima, né? Deus me ajude e me livre da doença. E daí, mas ele continua repetindo os mesmos erros que causam a doença, né? Então, o cidadão não faz a parte dele, né? Eu achei interessante que aqui no Centro Espírita aqui de Florianópolis, sempre houve um livro, quando entrava, era um livro em que as pessoas chegavam e anotavam os nomes ali, e ali você via alguns absurdos, né? Tipo, folhas e mais folhas grampeadas, né? Já não se davam nem o luxo de colocar no caderno, já traziam para ficar ali. E na pandemia, quando retornou, não teve esse momento para não dar aglomeração na questão de ficar ali, né? E aí foi bem trabalhado nas palestras a questão de você, pelo teu pensamento, você pensar na pessoa e naquele momento, né, ela fazer uma irradiação de si próprio, né, daquele parente, daquele amigo, tal, né, e você sabe que surgiu um efeito fantástico, porque ninguém mais pede pelo livro da mesa,
da mesinha. E aquele absurdo de pedidos imensos ali, de uma maneira, não vou julgar agora, mas dá a impressão que era de uma maneira aleatória, que as pessoas nem estavam sabendo que o nome delas estariam ali. Então, olha, foi interessantíssimo e deu certo, foi um tipo de uma disciplina colocada, sabe? E jogar a responsabilidade para quem deseja que aquele parente ou aquele, né? Agora, em relação à reunião mediúnica, à radiação, daí é uma outra situação. Mas nesse momento parou com isso, né? E eu achei isso fantástico, sabe? Olha que legal. Né? Não, e é bem por aí, né? Nós tínhamos uma amiga que ela dizia assim, põe meu nome na caixinha de radiação, por favor. Aí eu dizia para ela, e quando é que você vai na reunião, assistir a palestra? Eu de noite não tenho tempo. Então, você vê que é difícil, né? E tem mais uma coisinha, né? Logo aí na frente, no texto, ele vai dizer que o interessante é que, não poucas vezes, a doença pode ser a cura. Mais adiante ele vai falar isso. A gente vai chegar ali nesse ponto, que é um ponto importante, né? Sim. Me lembra muito o livro Ação e Reação, né? Que fala sobre isso. Exatamente. Vamos lá, então. O Luiz, o nosso querido Luiz Souza, eu vou pôr o comentário dele aqui, lá de Ubatuba, São Francisco, Santa Catarina. Seja bem-vindo, meu querido Luiz. Ele diz assim, verdade, enquanto estamos orando, o necessitado precisa estar em modo receptivo para receber a mesma onda de vibração, né? É por aí mesmo, né? É a conexão, né? É a sintonia. Né? E o Magela comenta que as pessoas têm que estar receptivas à radiação para que ocorra uma ligação de vibrações edificantes. É a mesma coisa aqui que o Luiz comentou, né? Em outras palavras, né? Olha que bacana. E a Vânia também deu o oizinho dela, seja bem-vindo. Vamos adiante, então, vamos chegar naquela parte logo que o Roberto comentou, né? Porque o serviço, gente, não para por aí, olha só, ele vai adiante, vai aprofundando. Havendo recursos ainda para a equipe espiritual, outros poderão ser atendidos. Então, gente, tem muita informação aqui, viu, gente? Olha só, havendo recursos ainda para a equipe espiritual. Então, a gente percebe o porquê do treinamento daquelas pessoas, né? Porque a espiritualidade, ela está se servindo das energias dos encarnados, está maximizando essa energia, misturando com a energia espiritual, que é um processo muito parecido com o passe espírita, e está levando essa energia. E essa energia, ela está sendo usada. E como ela está sendo usada, ela vai acabando. Então, a espiritualidade, às vezes, precisa de mais energia. Se aquele pessoal não tiver o treinamento correto, se ele começar já no final da irradiação, já pensar nas contas que tem para pagar, e no jantar que vai comer quando voltar para casa, a espiritualidade vai ficar com o pote vazio e não vai poder atender outras pessoas, né? Como a gente costuma fazer na nossa irradiação, quando nós irradiamos, por exemplo, para os pacientes nos hospitais, né? E assim por diante. Então, além dos nomes indicados no grupo de irradiação, outros pacientes poderão receber o socorro, motivo pelo qual entendemos que a espiritualidade superior conhece as necessidades de cada, mesmo daqueles cujos nomes não aparecem na lista. Então, a espiritualidade sabe que tem gente sofrendo no hospital, né? Ninguém está lá fazendo turismo, o cidadão está sofrendo. Então, se a gente esquece dos que estão nos hospitais, a espiritualidade não esquece. Mas se ela tiver com o recipiente cheio de energia para atender, inclusive aqueles que lá estão, eles vão auxiliar também. A ajuda segue para hospitais, presídios, casas de longa permanência, moradores em situação de rua e etc. Vai se ampliando isso, né? Mas agora fica uma pergunta aqui, né, gente? Mas será que esse socorro, ele é de efeito imediato? Então, orou, irradiou e o cidadão fica curado? E o autor, então, nos esclarece, ele diz assim, não é motivo para perdermos a fé na ajuda divina. Aliás,
é bom lembrar que a fé foi a virtude nessa passagem evangélica que maravilhou Jesus. Olha que bacana, gente, esse reforço do Joaquim aqui é muito interessante, né? A fé foi o que maravilhou Jesus. Ele segue dizendo assim: e por que não devemos perder a confiança no alto em situações como essa? É interessante, mas não poucas vezes, a doença pode ser a cura, que é aqui que o Roberto nos trouxe, então, né? Falando a respeito disso. Então, meus queridos, esse é um aspecto muito interessante da doutrina espírita, né? A doença pode ser a cura. É importante, gente, que a gente aprofunde um pouquinho isso, porque não se trata de masoquismo ou apologia à dor, mas do entendimento de que a doença no corpo físico é uma das formas do espírito expurgar suas mazelas, seus comprometimentos passados pelos excessos de todo tipo que praticou, né? Muitos deles com relação ao sexo, uso de drogas, maus tratos ao corpo físico, nesta ou em outra vida pregressa, né? Então, essas dores são, portanto, uma forma de regeneração, né? Então, às vezes a gente comete o excesso da gula, por exemplo, né? A gente maltrata o nosso corpo físico, né? Come demais. Ou tem aqueles que acham que o jejum salva e daí ele come de menos, né? E o corpo sofre pelo excesso ou sofre pela falta, né? Então, isso vai gerando um descompasso energético no perispírito, e quando o cidadão reencarna, ele vem, às vezes, com problema estomacal, porque comeu demais na vida passada ou comeu de menos, né? Ou porque exagerou no sexo, ou porque se desviou, né? Outros desvios morais, isso tudo fica registrado no perispírito. E a Denise acabou de chegar, seja bem-vinda, e o Luiz coloca mais uma informação aqui para nós, é como doar sangue. Você vai lá, doa, mas não sabe quem vai receber. Então, o grupo, firmado na oração, doa a energia que, às vezes, a energia é aproveitada até para suporte ao tratamento de uma pessoa no hospital. A energia não se perde mesmo, né, Luiz? A espiritualidade consegue armazenar essa energia, né, e vai utilizando até que ela termine, né? Então, é muito bacana a gente entender esse processo, né? Tem um livro chamado A Terapia Espírita pela Reunião Mediúnica, que é o volume 1, editado pelo Centro Espírita Luz da Caridade, que num determinado capítulo, que eu não me lembro qual, eu acredito que é o capítulo 5, ou é o 3, que eles falam de armazenamento de energias. Só que naquele caso, energias deletérias. Gente, interessantíssimo, interessantíssimo a forma como eles colocam isso. Vamos adiante, então? Opa, alguém respirou aí? Alguém quer comentar? Não? Foi a respiração sem querer, então. Então, voltamos para cá, então. Então, Joaquim cita a obra de André Luiz, Psicografia de Chico, nos domínios da mediunidade, gente. Essa obra é maravilhosa. E ele diz assim, André Luiz nos fala disso ao comentar, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, angustiosos embora mais necessários, podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Olha que legal, né, gente? Então, a gente estava falando ali a respeito da necessidade da doença, necessidade da dor, né? E aqui nos domínios da mediunidade, no capítulo 15, o André Luiz nos traz toda essa bagagem aqui para nós, né? Então, nós vamos lembrar agora que o benfeitor espiritual aqui nos fala da doença pré-existente agora, né? Então, o cidadão nasce, né, com aquela deficiência, por assim dizer, que é um tipo de bloqueio, às vezes até pelo próprio nível de desentendimento, por assim dizer, daquele espírito, né,
que às vezes era tanto desamor que ele vem num corpo onde ele não consegue amar, mas consegue receber muito amor, né? E assim ele vai conhecendo o amor, né? Ele não consegue falar, não consegue se comunicar, né? Então tem muitos casos assim, né? E muitas vezes, Carlos, essas situações aí, de hidrocefalia, de epilepsia, idiotismo, isso é uma coisa que vem para benefício do próprio espírito, porque muitas vezes ele é perseguido por irmãos espirituais e que com esse tipo de doença, de deficiência, eles ficam meio que escondidos desses espíritos perseguidores, que os espíritos perseguidores não conseguem identificar ali aquele espírito que ele perseguiria, né? Então, muitas vezes, isso é para meio que esconder, né, o espírito de uma perseguição zero. Interessante, e é verdade, né? Como isso acontece também, né? Espíritos que fizeram muito mal, né, para muitas pessoas, às vezes eles voltam e precisam se esconder, e às vezes utilizam de corpos desse tipo para isso, né? Eu li sobre isso numa obra também do André Luiz, gente, mas eu não me lembro exatamente qual, onde o espírito comentava, né, a respeito disso, que ele, quando ele dormia, daí o espírito saía do corpo em desdobramento, né, e na reunião mediúnica ele comenta que ele estava ali escondido, mas ele já pressentia a presença de alguns obsessores, né, que estavam no encalço dele. Eles já estavam encontrando ele mesmo naquele corpo deformado e, enfim, que não possibilitava a esse espírito sequer se comunicar, né? Então, olha que interessante, né? Tem uma reunião mediúnica que o espírito, ele estava indignado, desencarnado, né? Estava desesperado e indignado porque ele tinha encontrado, depois de séculos, e ele não conseguia transmitir, vibrar a maldade dele, a pessoa não recebia, porque ela já havia vencido aquela etapa, já evoluído, e ele não queria que pegasse na criança, que era o filhinho dela. E toda a energia negativa dele, né, chegava na criança. E depois foi descoberto que a criança, na época lá das fogueiras, tal, participou do processo também. Então, a energia pegava na criança que tinha um envolvimento, né? Mas no próprio espírito que ele conseguiu encontrar, não, porque ela evoluiu, né? Então, eu achei muito legal essa parte também, né? Essa questão de vibração, né? Sim. Nossa, interessante, né? A pessoa evolui, ela muda a sintonia, né? A sintonia dela fica mais elevada, né? Então, aquele espírito que tem um grau de maldade numa sintonia baixa, né? Não alcança, né? Nossa, isso é pura física, né, gente? Mas funciona direitinho, né? Muito legal. Vamos adiante, então? Vamos ver o que temos aqui. O benfeitor nos fala doenças pré-existentes. Gente, aqui tem um detalhe importante também, né? São também provações para os pais que o recebem, oportunidade de exercitar o amor, a paciência e a resignação. Né? A gente percebe que muitos desses espíritos que encarnam em famílias específicas, né? Que aceitaram receber esse espírito, são pessoas muito amorosas, né? A gente percebe, assim, um carinho especial desses irmãos que recebem, então, às vezes, esses espíritos que vêm nessa situação, né? E o autor, então, aprofunda através do livro o que é o espiritismo. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Deixa eu ver aqui. Se admitimos a justiça de Deus, olha que interessante, começa assim Kardec, né? Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que todo efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta, porque todas as coisas, a causa deve preceder o efeito.
Não há, pois, necessidade de alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. Olha que muito esclarecedor, né? E esse livro é um livro até pouco lido, né? O que é o Espiritismo, livro que Kardec lançou justamente para explicar a respeito da doutrina espírita, né? Que era uma doutrina nova na época, né? Em que ele trouxe, e que havia muitas perguntas, né, muitas dúvidas, né? Ele achou melhor compilar um livro com esse nome, então, que é o Espiritismo, para, em vez de se utilizar apenas da revista espírita. Então, importa lembrar que a ninguém é dado sofrer. Gente, isso aqui é importante a gente pensar, ó. Ninguém é dado sofrer se não for por necessidade de algum ajuste perante as leis universais, perante as leis divinas. Então, né, a gente comete um determinado erro, a gente talvez não consiga, nessa mesma vida, resolver esse erro, porque às vezes a resolução do erro ultrapassa o nosso próprio conhecimento atual, e isso fica para uma vida posterior, né? Então, aí acaba resultando em sofrimento, porque a gente burlou, de certa forma, né, as leis divinas, as leis universais, né? Sim. Então, lei de causa e efeito, por exemplo. Então, a dor é um remédio amargo que a mãe dá ao seu filho para que ele cure-se. E assim é a providência divina. Logo, vamos ver o que temos aqui. Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Não olvidemos, a vida reduz-se, de reduzir-se, né, a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos. Olha que interessante, né? Isso aqui está no livro Entre a Terra e o Céu. E o nosso autor cita também, né? Olha que legal. Então, para a gente ir finalizando isso, né? Vale refletir sobre a bondade daquele oficial romano, né, gente? Então, aqui é um ponto importante dessa cura, né? Porque o bem que ele praticou carregou benefícios para ele mesmo, que redirecionando através da irradiação mental própria, ajudou ao seu servo. Então, olha que interessante, né? A gente acha que quando a gente faz um bem, a gente fica esperando que esse bem retorne para nós, a gente fique ainda melhor. Mas, às vezes, esse bem, ao retornar para nós, a gente já pode até retransmitir isso, né? Não precisa ser exclusivamente de retorno para nós, porque essa energia do bem, ela também pode ser recanalizada, né? Que foi o que o centurião fez, né? Então a gente percebe o desprendimento desse centurião, né? Que ele, sentindo essas benesses que ele recebia pelo bem que ele fazia, ele continuava fazendo bem, inclusive para aqueles próximos dele. Então, pensemos nisso, né, meus queridos? Quanto bem voltará para nós ao praticarmos o bem em benefício de nossos irmãos de caminhada, né? Quanto voltará? Né? E o autor finaliza dizendo assim, ó, não era mera fé religiosa, era a fé que edifica no bem. Sem ser discípulo de Jesus, o centurião o encantou. Olha que legal. Eis o verdadeiro discipulado. Dispensa aspectos exteriores, porque vem do coração. Nossa, gente, eu acho maravilhoso. É maravilhoso esse capítulo, assim, eu como gosto, né, da cura do servo do centurião, e toda vez que fala dessa cura, me vem a imagem do Ernest Borgnine no filme, né, de Jesus, onde ele era o centurião que veio conversar com Jesus. Aquela imagem, assim, é uma coisa muito marcante para mim, né? Então, assim, eu acho que a cura à distância é um espetáculo, né? Por isso que a gente faz passe à distância também, lá no nosso Evangelho Online de sexta-feira, na expectativa, na esperança que a gente também possa levar pelo menos um pouquinho de alívio, né? Para aqueles que lá estão conosco, nos assistindo, né? Nos assistindo pessoalmente, né?
No caso, o passe só funciona para quem está ali pessoalmente, né? Quem assiste depois, o passe já se foi, né? Já foi todo mundo dormir, né? O trabalhador já não tem mais a energia dos encarnados, né? Daí não é mais o passe espírita. Pode ser até um passe espiritual, mas o passe espírita não. Bem, eu falei um monte, agora eu vou deixar a especialista aqui contar mais 2 horas aqui para nós. Não, que nada. Na verdade, assim, eu fiz alguns apontamentos, né, para a gente colaborar aí com as reflexões de hoje do estudo. E, para mim, assim, claro, o ponto central é sobre a fé, né, essa passagem, esse momento aí da vida de Jesus, né, da sua vivência aqui entre nós, nos fala muito sobre a fé, né? E aí um apontamento que eu trouxe aqui para nós é que a fé se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Então, esse é um ponto que realmente faz com que a gente persista, né? Que a gente não seja aquela fé estagnada, né? Aquela fé que fica esperando tudo cair do céu, né? Mas que seja uma fé proativa, uma fé recheada aí de ações no bem, né? Incessante no bem. Que era o caso do centurião, que ele realmente, como o Carlos falou ali, como o autor do livro fala, né? Era uma pessoa que prezava, né, pelo bem dos seus servos, daqueles que o rodeavam. Um outro apontamento que eu trouxe é que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, né? Então, ter aquela fé robusta mesmo, né? Com energia, com esperança, né? Com vontade, realmente, que as coisas que a gente procura no bem sejam atingidas, as realizações do nosso caminho. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 2 do Allan Kardec, né, que Kardec nos traz. Você comentou, né, que a respeito da fé, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho, né, que fala que a fé é a mãe da caridade, né? Ou é irmã? Agora já me fugiu, não me lembro. Você é a mãe ou irmã da caridade, da esperança, né? Ela tem uma relação profunda, né? Com a caridade e a esperança, né? Olha que interessante. E a passagem, né, de Jesus falando sobre se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Poderás remover ou deslocar uma montanha daqui ali. Lá, né? E essa montanha, a gente sabe na interpretação, que são as nossas dificuldades interiores, né? As nossas imperfeições, né? As nossas chagas ainda, né? Que nos trazem algumas dificuldades. Mas se nós exercitarmos a fé, nós vamos removendo e vamos buscando a nossa reforma íntima, a nossa melhoria. E um outro ponto, que também tem a ver com essa passagem da fé, da figueira seca, né? Que Jesus passou lá com os discípulos indo a Jerusalém, e a figueira que não dava bons frutos, mas tem a ver, fazendo uma analogia, né? Dirias assim, se tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, através das nossas obras, dos frutos que nós gerarmos, né, nas nossas possibilidades e na nossa existência, é que vamos demonstrando o quão robusta é a nossa fé, né? Essa fala aqui, essa última, está em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Então, a fé precisa estar revestida aí de obras no bem, né? E é isso que Jesus nos traz também nesses ensinamentos, né? De acordo com o merecimento de cada um, vão se dando as curas, as melhorias, né? As superações das provações, das aflições que nós vamos passando. Quando temos a doença, né? A enfermidade,
com certeza muitos de nós nos voltamos a refletir para que isso está acontecendo comigo, né? E nessa reflexão nós vamos entendendo o que nós precisamos melhorar, né? Que a consequência de alguma coisa que a gente possa ter feito, né? Às vezes um pensamento cristalizado num negativismo, num rancor, numa falta de perdão do nosso passado nessa existência ou em existências anteriores, faz com que nós passemos aí, então, pela aprovação da enfermidade, para que a gente consiga sanar, resgatar, né, melhorar as nossas condutas e a qualidade dos nossos pensamentos, né, das nossas vibrações. Acho que era isso aí. Eu queria falar que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Mãe da esperança e da caridade. Olha, que legal. Obrigada. Nada. Obrigado mesmo. Olha que importante, né? A gente ir buscando esse entendimento, né? Que às vezes só a fé não basta, ela vem junto, né? Com a caridade, né? E olha o bem que o centurião fez, né? Construindo, por exemplo, foi só um exemplo que eles citaram, né? Ele construiu a sinagoga. Quantos outros bens esse centurião não fez, né? Que eles nem elencaram, só elencaram aquele que aparecia mais, né? Então, você vê como é importante, né, gente? A gente está sempre buscando, né, a caridade também, né? Auxiliando, servindo sempre a todos, né? Eu acho que esse é o movimento, né, Carlos? Se coloca em movimento, né? Isso mesmo, é a vontade fazendo o seu trabalho, né? O amor em ação, né? Gente, Roberto quer comentar mais alguma coisa? Nós estamos aqui com 46 minutos, né? Se não tiver mais nenhum comentário, nós vamos para a prece final. Eu só queria falar, assim, de uma coisa que até espinhoso falar disso, né? Porque a gente é difícil aceitar, né, essas situações. Mas ali no livro Nosso Lar, o André Luiz escreveu lá que Deus criou o livre-arbítrio, mas nós criamos a fatalidade. Então, é importante lembrar que tudo aquilo que acontece conosco são obra daquilo que nós fazemos, né? Muitas vezes a gente fica reclamando, muitas pessoas até mesmo maldizendo, né, a situação que está passando, mas não refletem que isso em algum momento foi causado por ela mesma. Eu sei que é espinhoso falar disso, é difícil falar disso, mas é uma realidade, né? Então, quando a gente se conscientizar de que e isso não vai acontecer nessa encarnação, provavelmente vai acontecer lá a partir do próximo, né? Mas quando a gente se conscientizar de que a gente que precisa cuidar da gente mesmo, nós precisamos cuidar de nós mesmos, aí sim nós estaremos, não diria livres, mas com bastante coisas ruins amenizadas na nossa vida. E é por isso que a questão da fé é importante, porque é através da fé que a gente vai refletindo, é através da fé que a gente vai buscando respostas, né? E fatalmente a gente vai chegar nisso, né? Na responsabilidade de tudo que nos acontece em nossa mente. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então é interessante, né? Quando a gente realmente tiver esse entendimento profundo, né? A gente já não vai pensar coisas tão ruins, né? Ou tão ruins, né? Vai evitar de odiar os outros, né? Porque tudo isso vai voltando para nós, né? Então, assim, como disse o Divaldo, né? Se a pessoa te odeia, o problema é dela, mas se você odeia a pessoa, o problema é seu, né? Então, assim, a gente tem que amar, né? Mesmo aquela pessoa que nos faz mal, a gente tem que amar, né? Porque ela está nos fazendo mal porque ela não tem o entendimento que a gente tem, né?
Aí o Magela diz assim, muitas coisas que acontecem conosco são para a nossa cura. Não vem a gente aprendeu pelo amor ou pela dor, né? Mas a dor realmente no planeta, né? No mundo de provas e expiações, é o principal recurso, né? Para o nosso desenvolvimento moral. E estarmos cientes, né, que é difícil isso também, sabe, Roberto, quando você falou, né? Porque na questão é a seguinte, amanhã é um novo dia, a gente tem que acreditar, não é, e vai passar, em algum momento vai passar. E amanhã é um novo dia e a gente pode tentar fazer melhor, sempre. Então, eu acho que a gente caminhando por aí, se movimentando dessa forma, a gente vai compreendendo, né, e vai construindo, né, vai construindo de acordo com as nossas próprias obras do nosso destino, né? Isso mesmo. É isso aí. Gente, muito bom. Ó, estamos com 50 minutos, acho que nós vamos ter que mudar a figurinha aqui e vamos trazer o Roberto, então, para a nossa prece final, gente. Vamos lá, então? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, em agradecimento por este momento em que tantos ensinamentos nos foi trazido por este capítulo do estudo desta noite, e fazermos com que esses ensinamentos sejam um suporte para a nossa transformação. Que possamos, com esses ensinamentos, buscar a nossa mudança de atitudes, a nossa mudança de pensamento, a nossa mudança no tratamento que nós damos àqueles outros que se encontram ao nosso redor, e que possamos construir um caminho de fé, de paz e de amor. Assim agradecemos a Jesus, a nosso Pai Criador, por mais este momento, e pedindo a proteção para que possamos continuar nessa nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja, né, gente? Olha, matamos a saudade hoje, né, de estarmos juntos, né? Muito bom mesmo, né? Muito gostoso esse estudo, é um espetáculo, né? É só gratidão mesmo da minha parte, né? Inclusive pela paciência, né, de todos que aguardaram, né, a gente poder retornar. Então, vamos às despedidas, Nádia. Obrigada a todos, obrigada pela paciência de esperarmos, né, realmente. E que Deus abençoe cada um, que Jesus esteja sempre nos corações, nos lares, né, de cada um. E vamos seguindo com muita fé, né? Vamos exercitando a nossa fé para que sejamos vitoriosos nas nossas provações, nos nossos desafios, né? Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijos. Luciana. Então, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, né, que sempre o Carlos nos oferece por meio do Dom Bosco, né? Mas eu quero dizer a vocês assim que é uma alegria, foi uma alegria enorme estar aqui novamente com todos vocês. Deu uma corridazinha aí no finalzinho do dia, mas deu certo. E agradecer pela presença do grupo novamente, né? Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a todos e que todos nós tenhamos uma noite abençoada. Que assim seja. Roberto. Agradeço o retorno do Carlos, da Nádia, porque são aí os impulsionadores desse estudo. Agradeço a Luciana pela participação brilhante na nossa reunião de hoje, e por todos os que estão assistindo essa nossa live de toda terça-feira, continuando a convidar que todos, assim que se sentirem à vontade, participem também dessa live, expondo as suas ideias, as suas opiniões. E quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, né? Então,
Um grande abraço a todos vocês e até a próxima terça-feira. Obrigado, Roberto. Eu faço das minhas palavras as de vocês, né? Muito bom estarmos aqui. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Beijo e um abraço bem apertado. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.